representando um peso imenso para seus ombros cansados. Estou doente e, com certeza, não chegarei a ver Roma novamente. Alivie meus companheiros dessa carga, senhor. Mate-me logo, por favor. Já ter reencontrado estas duas almas generosas representou para mim um refrigério e um consolo. Não os puna por meio intermédio. Leve-me com o Senhor e ponha um fim em meus sofrimentos inúteis, que só têm feito os outros sofrerem. Enquanto orava em silêncio, as lágrimas escorriam pelos olhos apagados, eis que suas rogativas saíam das fibras mais profundas do próprio ser. Não morrerei em revolta, já que sou testemunha viva da sua soberana bondade que, em todos os momentos, deu prova de sua presença em meu caminho. Morrerei agradecido e ainda mais endividado diante da sua augusta providência que, em todos os dias da minha pobre vida, se ocupou com minhas necessidades e auxiliou minhas forças para que não fraquejasse. Que a alma de Décio possa me amparar no regresso ao seu seio e isso já me será mais do que mereço. O silêncio lacrimoso de Lúcio era um atestado de sua dor íntima e da precariedade de seu estado geral. Desesperados e sem recursos, Tinto comentou com Fábio se não seria o caso de ambos saírem por aí, batendo de porta em porta, no que foi desestimulado pelo filho que, conhecendo as coisas da rua pelo lado mais duro e sórdido, sabia que logo os representantes da polícia local os viriam arrestar, conduzindo-os à prisão. Tito não se dera conta de que as horas haviam transcorrido e que Lúcio estava entrando em convulsão pelo estado febril elevado. Pararam junto de uma fonte pública e, com as próprias vestes embebidas em água fresca, passaram a proteger o enfermo, tentando diminuir-lhe a temperatura corporal. Os transeuntes se assustavam com aqueles 3 homens em uma carroça, todos com aparência de pobreza manifesta e, por isso, o afastamento era a resposta natural da maioria. Vendo que não era mais possível continuar naquela condição, sem alimento, sem abrigo e sem recursos médicos, Fábio voltou-se para o pai e aconselhou: firme, pai, não nos resta outro recurso a não ser irmos em busca daquela pousada que nos foi aconselhada, como o único lugar onde Lúcio poderá ser amparado antes que morra aqui na rua, em nossos braços. Mas a sua situação é muito perigosa para sairmos andando a esmo por aí, carregando mesmo na carroça, meu filho. Por isso é que não me animei a seguir para lá. Disseram-nos que é mais distante do que aconselha a situação de Lúcio. Pois então, vá sozinho que eu ficarei aqui, velando por ele até que você regresse. Mas vá correndo, vá com fé, vá logo para que o pior não aconteça. Vendo que não havia muito tempo a perder, Tito deixou os outros 2 junto do mesmo local onde, no dia anterior, havia permanecido e onde Lúcio havia ganho algumas moedas cantando, e saiu, desesperadamente, a buscar o desconhecido sítio onde poderia encontrar ajuda. Passou 1 hora sem resposta e a segunda hora se completou sem notícia de Tito. No entanto, antes da 3ª hora se integralizar, eis que Tito se apresenta, suando, dizendo que conseguiu encontrar o lugar e, depois de ter contado o que se passava, parece que conseguira sensibilizar as pessoas para ajudá-los. Tanto que pediram que ele viesse na frente enquanto iam reunir mais braços fortes para vir até o local combinado, trazendo a ajuda necessária. Mas pai, o senhor tem certeza que eles virão? Isso pode ser notícia falsa, pode ser enganação novamente, falou Fábio, agoniado. Meu filho, não tenho como garantir nada, mas pelo que vi nos olhos daquele homem e dos que estavam com ele, me parece que não iria mentir. Além do mais, estavam em uma reunião, dentro da casinha, lendo uns pergaminhos que eu logo imaginei que se tratassem de alguma cópia das passagens de Jesus. Todavia, não tive tempo de me certificar do que se tratava porque precisei contar os fatos rapidamente e pedir o auxílio emergencial de que estamos precisando. Só me perguntaram onde é que estávamos e, antes que eu saísse, o homem me deu este frasco de remédio, dizendo que é para dar de beber ao enfermo, mas o homem nem sabe o que Lúcio tem, meu pai. Como é que vamos dar qualquer coisa, assim, sem que o doente seja visto por quem o esteja tratando? Ora, meu filho, vamos ter fé. Afinal, nesta cidade infernal, ninguém nos deu nem um copo de água.
Porque vamos desperdiçar a primeira coisa generosa que fizeram por nós desde que chegamos aqui. Cedendo aos argumentos paternos, Fábio despejou o conteúdo do frasco na boca de Lúcio que, com muita dificuldade e dor, engoliu lentamente, mantendo-se inalterado o seu estado de silêncio resignado, através do qual esperava a resposta de Jesus às suas orações, pedindo que a morte lhe viesse ao encontro. Quem sabe aquele frasco não fosse o tão esperado veneno libertador, a encerrar aquele martírio e deixar menos aflitos os amigos devotados. Enquanto os dois homens se voltavam para o enfermo, tentando diminuir-lhe as necessidades, renovando os panos úmidos com os quais mantinham mais baixa temperatura corporal, não perceberam que um pequeno grupo de homens e mulheres se aproximava do local, trazendo várias sacolas e apetrechos nas mãos. Quando se fizeram mais próximos, Tito olhou para Fábio e disse eufórico e cheio de esperanças: "Eu não disse que eles viriam, Fábio, eu não falei que era verdade. Graças a Deus, graças a Jesus, eles vieram." Ouvindo-lhe as referências à figura do Divino Mestre, mais se achegaram às pessoas que, num gesto de fraterna advertência, pediram que ele não exteriorizasse a crença em Jesus, ali, daquela maneira, tão abertamente. Eles faziam parte dos que acreditavam em Jesus também, mas não queriam estar expostos a represálias dos romanos que, até então, tinham tolerado procedimentos generosos como aqueles. Entre os homens e mulheres que se encontravam ali, alguns carregavam alimento, outros portavam roupas limpas, bandagens, ungüentos. Vendo que todos estavam parados, Tito, ansioso, apontou o enfermo e disse-lhes: "Podem atender o doente, rápido, porque ele está muito mal. Desculpe, meu senhor, mas nós não começamos nada sem o nosso chefe, aquele que nos tem servido de pai e amigo, em nome desse mesmo Jesus", falou um dos homens do grupo. "Mas onde está ele? Desse jeito o doente vai morrer antes que receba qualquer ajuda", falou Fábio, já meio áspero, diante da urgência que constatava. "Ele foi buscar um médico amigo, já que nenhum de nós tem conhecimentos profundos dessa arte grega. Nosso paizinho sabe onde vive um senhor muito bondoso que, apesar de não ser cristão, se colocou à disposição dele depois que teve a própria filha curada por suas orações quando seus conhecimentos médicos nada mais podiam fazer para salvá-la. Ele não deve demorar, porque saiu muito antes de nós, tão logo o senhor aqui deixou nossa reunião." E dizendo isso, apontou para a rua, exclamando: "Feliz, graças a Jesus, ali estão eles, chegando." Tito olhou os dois homens, um bem mais maduro e o outro já com seus mais de 50 anos, que representavam as suas únicas esperanças. "Aqui está o doente, aqui", gritou o romano, aflito, para chamar a atenção dos dois homens que se aproximavam, rapidamente. "Graças a Jesus que vocês chegaram. Ajudem-nos." "Por caridade", falou Fábio, igualmente descontrolado. Olhando-os com calma e confiança, o mais jovem respondeu: "Confiemos em Jesus acima de tudo, meus filhos, porque há mais alegria no céu quando o que estava perdido é encontrado do que quando todos os justos do mundo se confirmam em sua justiça", falou aquele que trazia o ancião para o tratamento necessário. "Este é o médico mais respeitável desta cidade, nosso irmão Bernardo, que irá estudar o caso desse filho querido e, do que ele aconselhar, nós iremos cuidar dele até que melhore." Ao mesmo tempo em que ia apresentando o médico, Fábio passara a prestar mais atenção naquela expressão, o mesmo acontecendo com Lúcio que, mesmo perdido no cipoal das dores, tinha preservado a acuidade auditiva. Sim, o tempo tinha passado, mas a misericórdia divina tinha preparado, com anos de antecedência, aquele momento importante na vida de todos. Ali estava Cláudio Rufus, o exilado cristão que chegava para interceder por mais um aflito no mundo, por mais um irmão de sofrimento, dentre tantos que já houvera amparado desde que, deixado nas costas da Espárnia, havia decidido ali estabelecer a alvorada da fé, vencendo suas próprias mazelas pessoais, afastando-se daquela cidade corrompida pelos costumes bárbaros de uma civilização degenerada e torpe. Roma lhes tinha feito um grande favor.
tinha preparado o caminho para que, longe das coincidências pueris da vida, o plano de Jesus para o resgate dos filhos amados pudesse ter seu curso, contando com os erros dos homens, com as injustiças e as perseguições que eles próprios produzem. Fábio não sabia o que dizer, tal a emoção que lhe invadia o ser. Ali estava o mesmo homem que, um dia, muito tempo atrás, havia tropeçado no grande imperador, numa das ruas sórdidas de Roma, quando toda a história tinha começado. Não pense, leitor querido, que as coisas acontecem segundo o caráter fácil de acasos e forças cegas. A doutrina espírita, na questão 459 do Livro dos Espíritos, é muito clara a esse respeito, quando o mundo espiritual superior é convocado a explicar se os espíritos interferem em nossas vidas, respondendo-nos que o fazem muito mais do que podemos supor, informando ainda que, via de regra, são eles que nos dirigem. Tantas são as coisas que poderiam ser melhores e nós não o permitimos porque não entendemos essa situação. Quantas são as nossas respostas rebeldes diante das situações inexoráveis, modificando comportamentos, situações, forçando ocorrências e fatos que, por nossa cegueira, estariam sendo preparativos para coisas mais importantes, que o futuro nos revelaria. Assim, ainda que esteja bem longe de nós a ideia da omissão ou da absoluta passividade, queremos lembrá-lo de que a direção espiritual norteia tudo e a todos, mesmo os que se dediquem a espalhar o mal. E quando o sofrimento visita o corpo, a casa ou a família de alguém que se pensa bom, lembremo-nos de imaginar que aquela dor deveria ser bem maior do que está sendo, graças à intervenção da misericórdia do Pai, a diminuí-la, a reduzi-la aos menores níveis possíveis. Não se trata de uma direção impositiva, de uma força que nos tire a liberdade de agir e de escolher outros caminhos. Fizeram isso várias de nossas personagens, entre as quais, Serapis, Marcus, Demétrio, Benito e, assim, pagaram o preço amargo de suas escolhas. Lembramos a você de que esta tragédia teria sido muito diferente se, dentro dos projetos mais suaves traçados no plano espiritual, Serapis tivesse aceitado o coração sincero de Licínio como seu esposo, companheiro e amigo, para que, recolhendo os dois filhos infelizes, pudessem ter uma vida honrada, com o amparo do trabalho de um marido e pai amoroso, com a possibilidade de superação das maiores dificuldades. No entanto, cada qual escolheu seu caminho e pagou o preço que precisou para aprender segundo suas próprias opções. Independentemente disso, a lei do amor, a força da bondade e o império da misericórdia continuavam a governar todas as vidas, preparando os futuros passos e atendendo, com as aparências da casualidade, às necessidades mais emergentes das almas em processo de resgate. Assim, com o atendimento das carências mais urgentes de Lúcio, graças ao carinho de Cláudio Rufus, à atenção de Bernardo, às orações coletivas que o pequeno grupo de dedicados irmãos fazia em favor da sua recuperação, conseguiu-se mobilizarem os recursos necessários à estabilização de suas condições, ainda que o médico interditasse qualquer esforço de voltar à cidade imperial. Se quisessem, que Tito e Fábio fossem até lá e trouxessem os demais parentes, numa jornada que poderia consumir não menos de 2 a 3 meses de viagem, tempo esse que seria utilizado nos esforços de recuperação de Lúcio, a aguardar o reencontro com a mãezinha querida que, com maiores motivos ainda, poderia transferir-se para a província para a retomada das antigas relações com o romano querido, Cláudio, que havia sido exilado. Se insistissem em levar Lúcio, Bernardo garantia a morte ao meio do caminho, para espanto dos assustados amigos que o ouviam. E, dessa forma, ficou acertado que, com os recursos que Cláudio ajudou a conseguir, os dois homens voltariam para Roma na primeira galera que aportasse com o destino da capital imperial para que, agora, depois de acharem parte da família, pudessem resgatar daquele antro de perdição e maldade o restante dos entes queridos e recomeçar a nova etapa de suas vidas na província distante. 38. Cuidados espirituais. Muito tempo se havia passado desde a partida de Tito e seu filho Fábio, na árdua tarefa de reencontrar os filhos sequestrados,
tanto que a esperança falecia no coração de Lélia Flávia, Serapis e Lúcia. Durante esse período, as duas amigas se fizeram mais íntimas nos trabalhos compartilhados e a jovem se tornava a graciosa mulher, cujos sentimentos guardavam, entre seus segredos, a simpatia e a saudade do jovem Fábio. A genitora adotiva de Lélia regressara à vida espiritual já há alguns meses, de forma que, agora, elas só tinham a si mesmas como família na Terra, uma família que, como ensina a doutrina espírita e no Evangelho segundo o Espiritismo, é o conjunto de espíritos harmonizados pelos laços comuns da virtude e do ideal, a superarem até mesmo os laços físicos do sangue ou da tradição. A aproximação da convivência, nos inúmeros embates, produzir a afinidade espontânea que se impôs àquela anterior impressão de antagonismo, surgida dos tempos da morte de Drusila. Serapis, tendo de suportar os dramas e misérias de uma vida de desencontros e desencantos, começara a colher os amargos frutos da cimenteira desastrosa e isso já tornara mais brando seu caráter, ainda que não se tivesse santificado da noite para o dia. Além disso, a situação de serva de Lélia pesava em sua consciência, já que aquela determinação de Sérvio Túlio, conquanto não fosse vivida na prática pela forma com que Lélia tratava, representava importante marca em sua mente, lembrando-a constantemente de que não deveria se considerar dona de nada e que, apenas pela benevolência de sua ama, Lélia, é que podia assumir uma vida de igualdade e respeito, sem se sentir acima ou superior a ela. Tanto que, a moradia que outrora fora seu tugúrio de paixões e prazeres, agora pertencia à amiga a quem, igualmente, competia a administração dos recursos que foram atribuídos à Lúcia pela decisão do magistrado romano. Todas estas modificações de seu status vinham sempre para lembrá-la de que, de uma forma ou de outra, continuava a ser serva. De nada lhe adiantara todos os planos e construções para sair da condição servil, vista como inferior na sociedade materialista e sem outra ética que não a da aparência. Aventurara-se com o patrão, desprezar o amigo que a amparara na hora difícil, sonhara com a ascensão social e o respeito dos romanos importantes, tudo para deixar a situação miserável que a pobreza lhe impunha como efeito de seus compromissos do passado. E o que fizera para sair do nível inferior não o impediu que ali continuasse, aumentando-lhe, porém, a dose de humilhação, sofrimento e dor íntima. Quando sonhara em recomeçar a vida afetiva próxima de Cláudio, vira a sua aspiração frustrada com o seu banimento para o desconhecido. Quando poderia passar a viver uma vida modesta, mais serena, com os filhos doentes, vira a existência a ser transformada num turbilhão de solidão e abandono, crime e dor multiplicada. Lélia, por sua vez, sofrida desde a infância, acolhera a desdita como situação contra a qual se deveria lutar com honradez e coragem, o que lhe propiciou a garantia do amparo superior, através do acolhimento recebido daquela que lhe fora mãe adotiva, responsável pelo seu reequilíbrio, pela garantia da criação de Fábio e, depois de todo o tempo de demonstração de confiança em Deus e em si mesma, reencontrar o espírito arrependido de Tito, agora mais amadurecido com as decepções e lutas que enfrentara, cujo empenho atual de resgatar os meninos abandonados representava obrigação moral que, de forma absoluta, a si mesmo se impunha para servir de demonstração de sinceridade nos processos da transformação moral. Ambas, acompanhadas de Lúcia, haviam transformado aquela casa em um agradável tugúrio de alegrias familiares, mesclada pelo amargor da saudade, já que todos aqueles que representavam os ideais de afeto de seus corações estavam ausentes. Para Serapis, tanto os filhos quanto Cláudio Rufus tinham o destino ignorado. Lélia, amparada pelos sentimentos de Lívia, se permitia voltar a sentir o encantamento sereno pelo antigo namorado, agora transformado em homem probo, arrependido e exemplo de pai para o filho que trouxeram ao mundo, e Lúcia que, nos sigilosos escaninhos de sua alma, imaginava as construções afetivas ao lado daquele jovem tão próximo que, simples e devotado, poderia se fazer o companheiro de seus dias futuros. Assim, para todas elas,
Os momentos de espera se eternizavam com a ansiedade natural de que se revestia cada ruído na porta, cada mensageiro que, vez ou outra, chegava trazendo notícias dos membros da expedição de resgate. Mas tão longo se fizera o intervalo entre a partida e a possível volta que, no íntimo de cada uma, interrogação sinistra pesava, a anunciar a possível incapacidade de regresso. E sem que nenhuma delas comentasse com a outra, o aperto no coração ia aumentando à medida que nada de concreto se apresentava, com a possibilidade de, ao longo dos meses, até mesmo aqueles dois homens amados terem desaparecido sem deixar pistas. Portanto, foi com uma verdadeira explosão de alegrias que os corações femininos receberam a chegada de Tito e Fábio, mais de um mês depois de haverem deixado o porto de Tarraco. Surpresas que se ampliavam com as notícias da aventurosa jornada que os dois viajantes iam oferecendo às mulheres, encantadas com tudo, sobretudo com o retorno de seus entes queridos. E depois de muito conversarem e permitirem a expansão de um carinho longamente acumulado, através dos gestos de gentileza e demonstrações de alegria, Lélia tomou a palavra, dizendo: graças a Jesus, podemos receber de volta o precioso fardo que vimos partir há tanto tempo. Em certos momentos me questionava sobre o acerto de tal escolha, a raciocinar sobre a conveniência de termos aceitado nos afastar de dois seres tão importantes para nós, correndo o risco de perdê-los tanto quanto aqueles ao encalço dos quais eles se determinaram. Somente a dor de um coração materno e fraterno como são Serapis e Lúcia me fez aceitar a possibilidade de afastar-me do filho amado e do homem que se fez seu pai e cuja falta, agora, posso dizer ter-me marcado com o selo da saudade. A expressão afetuosa de Lélia Flávia era um refrigério ao coração do filho. No entanto, ao coração de Tito, a referência da mulher amada era o troféu longamente cobiçado que significava muito mais do que um perdão do erro do passado, perdão esse que podia ser conferido com os lábios, sem que representasse a efetiva reaproximação de almas. Agora ele se sentia valorizado por aquela cujo sentimento e confiança não valorizou outrora, mas que, com seu gesto de heroísmo idealista, estoico, conseguira resgatar. Eu também me questionava Lélia, depois de passados tantos meses, se teria sido acertada a exposição de seres amados em uma perseguição tão perigosa e incerta, falou Serapis, concordando com a exclamação da amiga. Somente a esperança de mãe é que pode justificar a insanidade de expor os que estão vivos para ir em busca de notícias ou informações sobre os seres amados, ainda que estivessem mortos. Ouvindo a expressão da mãe adotiva, Lúcia completou, mas graças à coragem deles, podemos saber qual é a realidade. Esperamos ser possível trazer Lúcio, o irmãozinho querido, o mais rapidamente para Roma. Quando isso poderá acontecer? Perguntou a jovem. Entendendo que se fazia necessário aprofundar o assunto e relatar a condição extrema e dolorosa de Lúcio, Tito informou que tal evento não seria possível. A pedido de Cláudio, Tito e Fábio aceitaram não revelar a ela sua presença na Espanha nem que ele era o responsável pelo tratamento do doente. Importava, antes, que todos aceitassem regressar ao local onde o filho as esperava, aproveitando-se da viagem para deixar a capital em definitivo, transferindo-se para a área menos conspurcada pelos excessos, aviltada pelos interesses miseráveis, corrompida pelas lutas do poder. Esse havia sido o propósito de ambos ao regressarem a Roma. Convencê-las da necessidade de deixar a capital, se desejassem encontrar o filho Lúcio ainda com vida, já que seu estado era muito delicado e frágil. As notícias sobre todos os fatos, com a natural omissão da presença de Cláudio na Espanha Terraconenses, representava, no coração de todas, motivação suficiente para ir ao encontro daquele que fora abandonado, que sofrerá desde o dia do nascimento e que, agora, impossibilitado de voltar ao seio dos amados parentes, se fizera credor de todos os esforços para que os demais se desdobrassem para ir até ele. A concordância das mulheres foi imediata, não sem antes demonstrarem a urgência de se desfazer dos haveres mais importantes com o fito de reunirem o maior cabedal de recursos e de não deixarem mais nenhuma raiz naquele ambiente grotesco,
corrupto e mesquinho no qual Roma se transformara. Foi por esse motivo que eu e Fábio viemos juntos. Tendo encontrado um coração generoso que aceitou velar pelas necessidades do enfermo, aceleramos nosso regresso para que, liberando-as, pudéssemos auxiliá-las na solução rápida dos compromissos e, com a urgência possível, encetarmos a viagem de ida ao encontro do destino e de nossa felicidade. Segundo nos parece mais exato, promoveríamos a viagem de vocês imediatamente, ficando aqui Lélia, eu e Fábio para as medidas indispensáveis que significassem a venda da casa e a arrumação dos demais detalhes da viagem. Assim que isso se fizer real, tomaremos a primeira embarcação e nos juntaremos a vocês na província distante. Entendendo que se tratava de uma medida sábia para a questão da aproximação da mãe com o filho em precário estado de saúde, ela foi aceita com serenidade e aplaudida com entusiasmo mesmo, menos por Fábio e Lúcia que, ao contato renovado, se fizeram enamorados, como se isso já estivesse deliberado em seus destinos desde muito tempo. A jovem, pouco mais nova do que ele, havia amadurecido nas formas e na beleza a surpreender o coração do rapaz que, ao reencontrá-la naquelas condições, esquecerá-se da menina insossa, da jovem pouco acessível, para encará-la como o ideal da esposa, com a qual construiria seu futuro. Lúcia correspondia aos sentimentos do filho de Lélia e, assim, fazendo uso da palavra, quando se lhe apresentou o momento de ponderar as coisas, à medida que se passavam as primeiras horas e dias daquele regresso, fez ver à mãezinha adotiva que não pretendia afastar-se, novamente, de Fábio, como se vira obrigada durante todos esses anos que duraram a peregrinação salvacionista. A saudade de Lúcio apertava-lhe o peito, mas, ainda que isso fosse significativo, sentir-se-ia mais oprimida se fosse obrigada a afastar-se do jovem amado, sobretudo agora que se via correspondida por ele no mesmo grau do afeto. Além disso, não tardariam em seguir o mesmo trajeto, dependendo somente da ultimação das medidas burocráticas atinentes a solucionar todas as questões que as prendiam a Roma. Com isso, Serapis entendera a necessidade de permitir a Lúcia o direito de manter-se ao lado de Fábio, com quem pretendia unir-se, tão logo se estabelecessem na nova província. Assim, a viagem deveria ser efetivada sozinha, de forma a chegar em Tarraco o mais cedo possível e dirigir-se ao local onde se abrigara o filho perdido no trágico dia em que as ações nefastas de Marcus amargaram ainda mais o seu destino. Foi muito rápido o processo de resolução e, em poucos dias, Serapis embarcava a solitária na galera comercial que, de maneira mais rápida, atingisse a costa da Espanha tarraconenses. Enquanto isso, os quatro permaneceriam em Roma para concretizar a venda da moradia comum, arrecadar os recursos materiais, notificar as autoridades da mudança de domicílio, notadamente em face da responsabilidade legal que Lélia exercia sobre Lúcia. Da mesma forma que entre Fábio e a jovem tutelada o amor fizera sua teia luminosa, ao coração de Lélia e Tito se apresentava uma aventura radiante que, depois de muito tempo parecendo a expressão de uma impossível realidade, repentinamente, se tornara verdadeira. Aos dois casais era urgente a transferência de domicílio para a distante província, antes que as diatribes romanas, aquelas entidades nefastas, que pareciam colocar suas mãos escuras sobre toda a possível felicidade dos que ali vivessem, se dispusessem a interpor sua nociva influência para acabar com sua felicidade. Não viam a hora de assumirem seus lugares no interior da nau que os levaria ao destino alvissareiro, deixando para trás o rastro de agonias e venenos, intrigas e crimes que modelava aquela sociedade marcada pelo primitivismo e pelos vícios. Todo o procedimento consumiu mais de um mês, desde a partida de Serapis, de tal forma que, certa manhã, para alívio de seus corações precipites, divisaram à distância a costa italiana, a apequenar-se em suas lembranças para sempre. Daquela cidade, todos não desejariam mais obter sequer notícias. Diante deles, o desconhecido se apresentava a convidar a novas experiências e a construir a própria vida, pelo tempo que ainda lhes restava. Como será que deve estar Serapis? Perguntava Lélia em voz alta, como se estivesse falando sozinha,
comparando a desdita da amiga com a sua própria felicidade pessoal, asserenada desde a reconstrução de sua vida afetiva ao lado de Tito. Em verdade, todos os viajantes pensavam a mesma coisa, tentando vislumbrar, ainda que na imaginação, o reencontro entre Serapis e Lúcio. E no pensamento de Tito e Fábio, tal ocorrência se revestia ainda de maior significado, eis que sem que os demais soubessem, a solitária e desditosa mulher iria reencontrar-se com Cláudio, também. Já fazia mais de 30 dias que havia partido do porto de Ostia em direção ao encontro de Lúcio. Enquanto isso acontecia em Roma, lá na cidade sede da província onde se localizava o enfermo, as coisas não iam bem. Desde o encontro com os antigos amigos, Cláudio se esforçava para manter Lúcio dentro das melhores condições de equilíbrio orgânico. Além do mais, em suas práticas religiosas fazia-se acompanhar do enfermo que, de uma maneira muito natural, aceitava as exortações de bom ânimo e se submetia, sem oposição, aos tratamentos fluídicos que eram feitos, desde os primeiros tempos do cristianismo, com a singela imposição de mãos sobre o doente. A oração prévia e a transferência de energias haviam equilibrado temporariamente as condições do jovem. No entanto, as visões mediúnicas de Cláudio, auridas nesses momentos de exaltação da fé a favor do jovem doente, não lhe autorizavam ilusões. As mesmas entidades, que o haviam advertido de que deveria preparar-se para o encontro decisivo graças ao qual sua tarefa no caminho do bem poderia autorizar-lhe maiores ganhos de felicidade, agora se apresentavam a informar-lhe de que aquela vida estava fadada a afinar-se, coisa que já estava acontecendo, lentamente, e que os esforços espirituais promoviam a moratória apenas para conceder aos parentes distantes os momentos do reencontro derradeiro, últimas despedidas da jornada terrena, a facultar àquelas almas, Lúcio e Serapis, os antigos amantes Pilatos e Fúlvia, as emoções da compaixão e da elevação do afeto, transmutando os baixos padrões sexuais do pretérito em um sentimento sublimado de compaixão e gratidão. Cláudio escutava as advertências como executor obediente que, fazendo-se digno de confiança, não traía as determinações de seus conselheiros invisíveis, sem que isso pudesse significar desleixo ou abandono do tratamento que, por sinal, as próprias entidades dirigiam pessoalmente. Zacarias, Lívia, Cleofas, Simeão, Licínio e, agora, Décio, entre outros, eram os representantes daquela caravana interessada na recuperação de muitos, mas empenhada com esforços soberbos, no reerguimento do antigo governador romano e dos demais espíritos que lhe foram contemporâneos ao tempo das aventuras criminosas da Palestina evangélica. A vida física de Lúcio não se equilibrava como era de se esperar. Por maiores que fossem os esforços de Cláudio e seus amigos, por melhor que os alimentos fossem preparados e ministrados, que a higiene zelasse pelas estruturas abdominais comprometidas, na infecção da região umbilical, isso parecia não surtir qualquer efeito. Somente à força das imposições magnéticas é que Lúcio encontrava certo refrigério ao incômodo que experimentava, constantemente. Os quase 4 meses de ausência iam tornando apreensivo o coração de Cláudio que, apesar de confiar nos avisos do mundo invisível, acreditava que se tornaria impossível o encontro entre o doente e a mãezinha, encontro esse que seu próprio coração também ansiava muito, fosse pela curiosidade depois de tantos anos, fosse pelo sentimento armazenado no cofre da alma, no interesse afetivo que nutria por Serapis. No entanto, para suas preces os espíritos respondiam com sorrisos serenos, como a dizerem para que aprendesse a esperar e confiar que a misericórdia de Deus nunca faltava. Para que o coração do fiel servidor pudesse se ver acalmado, certa noite, depois de muito tempo em que Tito e Fábio se haviam dirigido a Roma, Licínio foi incumbido por Zacarias de retirar o espírito de Cláudio do corpo físico para apresentar-lhe uma cena que pudesse diminuir-lhe a ansiedade. Retirado durante o sono, viu-se Cláudio envolvido pelo carinho de todos aqueles seres cuja vibração ele tão bem conhecia, amparado pela força espiritual de seus mentores e felicitado pela visão do velho amigo Décio, que se fazia vivo ao seu lado. Bem, meu querido, conhecemos seus medos e,
Apesar da confiança que você deposita em Jesus, sabemos do aperto que o consome, diante do receio de que se torne impossível a chegada oportuna dos romanos distantes. Por isso, vamos, nesta noite, fazer uma agradável excursão para que você possa entender certas coisas. Dizendo isso, todos saíram em direção ao céu escuro que envolvia todo o continente europeu para que, de mais alto, pudessem vislumbrar todo o cenário. Lá embaixo, Cláudio, está a noite do Império, palco de nossos embates evolutivos. Se pode vislumbrar no continente, pequeninos focos de luz bruxuleante, oriundas dos aglomerados humanos com suas iluminações primitivas e frágeis, a escuridão domina o corpo do mar interior que o banha. No entanto, se a escuridão do mar é a verdadeira noite, seus olhos poderão encontrar uma réstia de esperança no meio da treva. Preste atenção. E fixando os olhares na direção do orbe, os espíritos puderam vislumbrar uma terrível noite na área marítima, identificando, porém, como única exceção, um pequeno ponto de luz, forte e firme o suficiente para contrastar com todas as demais baças expressões luminosas do continente. Sim, meu amigo, respondeu Cláudio. Vejo um ponto de luz no meio das vagas escuras. É o único que consigo identificar. Parece que está nas proximidades da costa da Gália. Muito bem, Cláudio, é esse mesmo ponto que nós observamos. Desçamos um pouco mais. Ao dizer isso, todos pareceram volitar suavemente na atmosfera no sentido inferior, para observarem melhor as circunstâncias que propiciassem aquela improvável manifestação luminosa no gigantesco corpo aquoso adormecido. E a aproximação revelou o mistério. Era uma galera que singrava os mares no período da noite, diante da experiência de seu comandante e da urgência de suas mercadorias. Cláudio, no entanto, não sabia dizer por que aquele barquinho tão ínfimo podia ser identificado de tão longe. Com a aproximação, sua visão pôde compreender a causa daquele brilho. Sem entender como, percebia, na proa do navio, duas mãos luminosas que pareciam guiar a nau até o seu destino, aquelas que Décio havia visto, que o comandante Caio havia sonhado e que, em outras circunstâncias, já havia dado provas de sua existência. Veja, Licínio, há um farol luminoso na frente da embarcação, falava com entusiasmo e emoção o viajante desdobrado durante o sono. Sim, Cláudio. Aquela embarcação está recebendo a proteção sublime porque carrega preciosa carga, falou o amigo invisível. Do alto da proa, as duas mãos diamantinas emitiam raios luminosos de suave textura, ao mesmo tempo em que pareciam puxar a embarcação para os trilhos luminosos que ia abrindo no seio das águas com a projeção que fazia. Ao observador externo, parecia que aquelas mãos eram os motores do grande e pesado navio, já que a velocidade ou lentidão encontravam ali o fator determinante do progresso do deslocamento pela vastidão aquosa. Licínio e Cláudio, acompanhados por todos os outros espíritos, estavam emocionados com a constatação da imensa sabedoria da vida que, em qualquer situação, jamais deixa de enviar a misericórdia a defender os fracos e os viciosos, única maneira de informá-los sobre seus próprios potenciais construtivos e educativos. Eu já vi aquelas mãos em uma situação muito parecida, exclamou o espírito Décio, impressionado. Sim, meu amigo, esse símbolo esteve sempre no seu caminho também e, agora, aqueles que se aproximaram do amor, mesmo que seja pelo sofrimento, pelo erro, pela queda, igualmente se fizeram merecedores dessa constatação luminosa, de que a misericórdia não se compraz com a punição do culpado, mas envia todos os esforços para a salvação e a educação daquele que errou. Em todos os quadrantes da vida, este representa o sinal de que alguém está sintonizado com as potências sublimes, aqueles que aceitaram voltar ao mundo em sacrifício de seus sonhos para resgate de suas faltas, nos processos de fidelidade ao bem, mesmo pelo sofrimento e pela perseguição. Olhando para o amigo emocionado, Licínio complementou: entende agora, meu irmão, que Deus dirige com as leis sábias de sua compreensão superior, a todos, dos mais simples aos mais inteligentes seres humanos.
que enquanto estamos fazendo planos mirabolantes para colocar as coisas como gostaríamos que fossem, o Pai já elaborou os projetos e os está executando exatamente como as coisas devem ser. Não se desespere diante da demora. Veja que as mãos luminosas guiam o barco e sabem qual deverá ser o seu destino. Você é, apenas, e tanto quanto nós, singelo executor, companheiro comprometido também com essa tarefa, com a organização destes momentos de reencontro, já que, outrora, você também se deixou arrastar por inúmeros desvios diante da administração material dos recursos do povo. Agora, a vida o convoca a entregar o que é a sua essência na construção da nova ordem de esperanças no coração dos homens. Essa é a convocação da misericórdia. Esqueçamos nossos erros de ontem e ajudemo-nos uns aos outros na superação de nossas próprias quedas, através do esforço comum, da tolerância constante, do sorriso nos lábios e da vontade de fazer Jesus sorrir. Quanto a isso, nunca devemos nos esquecer de quantas vezes já fizemos o Cristo caminhar sozinho, chorar sozinho, passar fome sozinho, ter sede sozinho, sofrer sozinho. Agora, Cláudio, para nós surge a chance de colaborarmos com a reconstrução de nós mesmos através da ajuda constante e decisiva. Abrande o coração que, a estas alturas, não tardará para que os destinos dessas almas se encontrem diante de seus olhos e, assim, tudo possa ser encaminhado para as necessárias estradas da evolução. Dizendo isso, Licínio abraçou o espírito daquele devotado servidor e, com cuidados especiais, reconduziu-o ao leito carnal onde o depositou de regresso, ao mesmo tempo em que energias potentes eram projetadas sobre os terminais cerebrais do corpo em repouso para que, vibrando de maneira mais sutil e acelerada, conseguissem recolher as informações auridas na excursão noturna e arquivadas na mente do espírito, a fim de que tais noções pudessem fazer parte das lembranças claras de sua memória consciente, quando do despertar na manhã seguinte. Enquanto isso, a nau se aproximava do destino, e o mundo espiritual envolvia o coração de Lúcio, de Serapis e de Cláudio nos eflúvios benditos para que as sublimes questões do afeto pudessem terminar equacionadas nos caminhos do amor superior. 39. Compreendendo os planos de Jesus. Com as informações de Tito e Fábio, não foi difícil para que Serapis se dirigisse até o local onde seu filho, Lúcio, se encontrava, submetido aos cuidados generosos daquele grupo de cristãos que, unidos pela fé em Jesus e pelo desejo de se melhorarem ao contato com a Boa Nova, tudo faziam para amparar os que lhes chegassem, cruzando-lhes os destinos. Desde que chegara à província distante, Cláudio se pusera a viver dentro dos mesmos padrões de dedicação que já vivenciava em Roma, com a diferença de que, nos primeiros tempos, fizerase trabalhador braçal para conquistar as moedas necessárias à sobrevivência. Com sua capacidade de execução e sua visão experiente, não demorou muito para que fosse conduzido a novas tarefas, já mais complexas, e que lhe permitiam uma maior liberdade de ação, coisa que soube utilizar em favor de suas causas, agora notadamente vinculadas ao ideal cristão. Transformou a sua modesta vivenda numa casinha de encontros fraternos tanto quanto fizera seu antigo amigo e benfeitor Décio e, dessa forma, semanalmente, pessoas mais íntimas se reuniam para conversarem sobre as coisas de Jesus, contando suas experiências, suas novas lutas, ou mesmo falando de sonhos premonitórios, pedindo explicações ou opiniões sobre problemas pessoais. Dessa maneira, vendo ampliarem-se os corações interessados, resolvera Cláudio transformar aquele grupo de bem-intencionados indivíduos em um pequeno exército de modestos servidores que, de forma generosa e discreta, se ocupavam dos aflitos e desprezados pelos homens. E dessa iniciativa, as reuniões de conversas e relatos passaram à congregação de esforços benimerentes, base de todo tipo de projeto superior até os dias de hoje, quando os que discutem as teorias não passarão de um grupo de conversadores se suas mãos se mantiverem inertes, sem demonstração da superioridade efetiva de suas teses. Cláudio, com espírito realizador, deu vazão aos seus desejos de relembrar, em sua casinha, a memória de Décio que, ao seu lado,
também o ensinou pelos exemplos de devotamento e entrega, acolhendo os aflitos e sabendo ajudar a todos, de uma maneira ou de outra. E nem no passado, quando as suas condições materiais eram tão opulentas ou vastas, ele se sentia tão útil como o passara a se sentir agora, ali, destituído de quase todas as facilidades da vida, sem contar com recurso e sem estar ligado a nenhuma autoridade importante. Descobrira, então, que para se fazer útil na vida dos demais, não era essencial ou indispensável a detenção de riquezas, opulências, cargos, poderes, todos eles muito pesados para se moverem na direção dos mais aflitos, todos eles muito complicados para se fazerem simples no desprendimento e no desinteresse. Isso porque, na vida de Cláudio, a sentença de desterro a que fora injustamente submetido, elevara-se como bênção de amadurecimento, através da qual sua alma pôde perceber o quanto as coisas do mundo mundanizam as boas intenções e os ideais das criaturas que, mesmo possuindo ideias de serviço, acabam contaminadas pela competição e pela mentirosa satisfação das conquistas materiais, insanamente buscadas pela maioria. Percebera o quanto se vê escravizado pelo mando aquele que deve ter a obrigação de organizar, o quanto se vê cobrado e vigiado pela cobiça aquele que possui bens materiais, o quanto está cercado de vigias e inimigos sorridentes aquele que se encontra em posição de destaque. Entendera o peso das concessões humanas, a requisitar, das criaturas favorecidas, a constante e obsessiva vigilância para que não se vissem despidas das ilusórias prendas com que os homens se iludem, achando que representam a mais importante premiação. Por isso, agora que não era mais importante, que não possuía mais empregados ou dinheiro abundante, percebera que, sendo mais livre de tudo, detinha maior poder de agir, maior liberdade de escolha e mais facilidade para fazer tudo quanto desejasse, sem ter que prestar satisfação a quem quer que fosse, não dependendo da aprovação de superiores, da aquiescência de cônjuges, da aceitação de parentes nem de nada além da sua própria vontade. Descobrira que, para transformar o mundo, não se fazia necessário uma mina de ouro com a qual se comprassem as pessoas. Seria indispensável, no entanto, um sentimento rico, um filão dourado de afeto, uma determinação de servir sempre à causa maior que Jesus viera descortinar aos olhares ingênuos e bisonhos dos homens de sua época, tanto quanto da humanidade de hoje. Quando da chegada da mãe de Lúcio ao local que se convertia em asilo de doentes, ainda que de pequenas dimensões, Cláudio se havia dirigido ao atendimento de infeliz sofredor que, desde longa data, lutava contra a tuberculose. Desde a noite alta, Cláudio havia sido chamado para atender nas dores materiais e morais daqueles seres que compunham o círculo afetivo dos seguidores do caminho cristão, o que o obrigou a permanecer longe dos cuidados para com Lúcio, já que não houvera recebido nenhum correio de Roma a indicar quando seria a chegada dos parentes distantes. O certo é que, identificando-se como mãe daquele cego enfermo, as portas da pequena hospedaria de infelizes, na qual se transformara o lar de Cláudio, se abriram para ela, uma vez que todos os seus voluntários acompanhavam-lhe o caso pessoal, na expectativa de encontrarem, o mais rápido possível, a genitora daquele ofegante e sofrido jovem, entregue à morte. Nada melhor do que a própria mãe para se transformar em excelente enfermeira, ainda que não conheça os remédios específicos, os procedimentos mais corretos ou as normas da enfermagem porque, ainda que os que se dediquem a cuidar dos aflitos possam fazê-lo com correção e devotamento, ainda, na maioria dos casos, não atingiram a sublimidade do fazê-lo por amor simples e puro. A mãe, no entanto, sem conhecer técnicas ou procedimentos regulares, reveste as suas condutas com tal devotamento, que santifica as mais equivocadas práticas, imprimindo um caráter de esperança, alegria, força, vontade que contamina no bem o ânimo daquele ser caído, abatido, cansado ou frágil. Assim, Serapis foi imediatamente levada até a presença do filho combalido e, tão logo se fez escutar no ambiente, produziu em Lúcio a reação positiva de alguém que está esperando com ansiedade a chegada do coração amado. Mãezinha, mãezinha, exclamava o jovem, emocionado,
esquecendo a própria dor física, estou aqui. Fale comigo. É você mesma? Ouvindo as palavras do filho, mais do que depressa Serapis se aproximou daquele que, dentre os outros aflitos ali acolhidos, se apresentava nas piores condições. Sem conseguir conter a emoção, a sua alma, imantada a alma daquele filho desditoso desde o nascimento, se fez mais dúlcida e carinhosa, a exclamar: Lúcio, meu filho. Sim, sou eu, Serapis, sua mãe, que precisa muito agradecer a Jesus pela oportunidade de retomar de seu passado perdido a oportunidade de rever tão querido coração. E enquanto ela se ocupava em controlar as emoções diante daquele que desaparecera já há vários anos, desdobrava-se em cuidados para não lhe dar a perceber a péssima impressão que seu estado geral lhe produzia. Naturalmente que o tempo havia modificado em muitas das formas orgânicas. No entanto, os últimos desafios a gastarem suas forças e a fazerem voltar suas dores mais fortes tinham esculpido os traços de Lúcio de forma a fazer dele quase um cadáver ambulante. Suas estruturas ósseas se viam por sobre a roupa pobre, nas saliências e pontas esqueléticas que anunciavam a precariedade da vida naquela forma humana. Abraçando-se ao filho, Serapis deixou-se levar pela impulsividade do afeto arrependido, surgindo-lhe na mente as cenas grotescas nas quais se valia das deficiências dos meninos para expô-los em público e ganhar dinheiro. Parecia que o mundo a julgava como a pior dentre todas as mães, aquela que, não satisfeita com as desgraças encontradas no caminho, de forma mais desumana, delas resolver extrair vantagens imediatas, como era a sua conduta naqueles tempos. Informada pelos colaboradores que ali se encontravam, foi colocada a par das condições de atendimento que haviam sido adotadas para Lúcio desde a sua chegada àquele local. Ao mesmo tempo, informavam que, para obter maiores informações, deveria ela esperar pela chegada daquele que se apresentava como o primeiro responsável pelos cuidados ao doente, que não deveria tardar. Serapis não sabia se protestava pelo estado delicado e frágil do filho ou se punha a agradecer o fato de terem acolhido Lúcio, mesmo nas condições terminais em que se fazia evidente a sua situação. Isso porque as chagas abdominais se haviam ampliado e, desde 2 dias, uma longa fissura permitia que os órgãos internos pudessem ser visualizados, ao mesmo tempo em que se fazia muito mais complicada a realização de qualquer procedimento, ainda que precário, por parte dos homens devotados àquele caso específico. Assim, dividia-se entre a prostração da inércia, abatida pela inexorabilidade das condições terminais do filho e a luta encarniçada para não permitir que a morte ocorresse. Sentia uma admiração por aquelas almas amigas que se esqueciam para que seu filho pudesse estar melhor e, desde esse dia, as mensagens de Jesus, ouvidas por ela desde longa data, passaram a fazer outro sentido, muito mais belo e profundo, de onde poderia extrair toda a força para compreender a sua profundidade consoladora, na hora do testemunho. Vendo a emoção de Lúcio saudoso, Serapis perdeu-se em carinhos extremados, como aproveitar rapidamente aquele encontro que, pelas evidências patenteadas na débil condição física do rapaz, não se alongaria a permitir maiores colóquios. Falou de sua irmã, Lúcia, da saudade dos encontros em casa, falou da morte de Domício, das lutas em conseguir encontrá-los, da dedicação de Tito, dos efeitos salutares da prece em favor de seus espíritos ao mesmo tempo em que ouvia do filho o relato das dificuldades enfrentadas pelo caminho, vindo a ter uma melhor ideia do significado da vida de Décio na realização dos objetivos amorosos de Jesus no coração dos aflitos. Entender a lógica daquela sentença iníqua que o banira para a distante região, mas que, ainda que merecida, preparava os caminhos protetores para o acolhimento de seus 2 filhos infelizes, distanciados de seus braços protetores. Percebia, então, como a bondade do coração humano poderia ser usada como instrumento nobre pela misericórdia superior, para amparar mesmo aqueles cujo passado estivesse a exigir prantos e ranger de dentes. Quantas vezes houvera acusado a Deus e questionado a Jesus do porquê da feroz injustiça afastar as 2 mais amadas criaturas de seu caminho, fosse o antigo patrão e benfeitor Cláudio,
fosse o seu anjo protetor Décio, colocando-as nas adversas situações da solidão e da necessidade material. Agora podia avaliar como a planificação sábia do amor misericordioso tudo realizava para que, através das sentenças indignas do mundo, as estradas da evolução estivessem abertas e protegidas a fim de que todos os devedores encontrassem o convite ao trabalho, não importando onde se veriam instalados. E Décio foi o exemplo desse tipo de instrumento, a consolar seus 2 filhos e tutelá-los intimamente, como realizador da vontade de Deus, sabendo mesmo sucumbir para que algum deles pudesse viver. Ali estava ele, sobrevivente, sem qualquer tipo de envaidecimento ou arrogância, perdido no cipoal das desgraças e limitações mentais e materiais, graças ao apoio que um desterrado, um condenado, um degradado soubera entregar por amor verdadeiro. As confissões se faziam de parte a parte e, por mais que Serapis insistisse em não forçar muito a estrutura respiratória do filho querido, mas este tinha pressa em expressar-se, não se importando com as maternais advertências para que se pusesse mais calmo. Não, mãezinha, preciso falar tudo porque sei que não me resta muito tempo. Sei que a bondade de Jesus me concedeu essa dádiva de poder reencontrá-la nesta hora final de meu destino, para que a saudade não viesse a ser a minha algoz daqui para a frente. Jesus é generoso e não pretendo desperdiçar a sua concessão para resguardar um corpo que sinto não ter mais como manter-se por si próprio. Todos os dias minhas orações junto ao paizinho que me acolheu nesta casa eram no sentido de permitir a sua chegada antes da chegada da morte, ainda que em minha alma, ela surgisse mais como a libertadora do que como a punidora. Para os que sofrem como eu tenho sofrido, mãe, a despedida desta terra soa como uma forma de liberdade, já que, acreditando em Jesus, todos estaremos acolhidos pelas suas mãos compassivas. Sinto que pareço estar no limiar entre 2 mundos, fazendo parte tanto da realidade deste ambiente, quanto da outra, mais leve e desconhecida. E se for isso que me espera, ainda que não consiga nada captar pela falta da visão, posso dizer-lhe que não é algo horripilante que se deva temer. Além do mais, escuto certas vozes que, às vezes, posso jurar se tratarem de vozes amigas, entre as quais, distingo a de Décio. Não deve haver barreiras para aqueles que se amam de verdade, mãe, e, por isso, agradeço a todos estes que estão cuidando de mim e a quem, de minha parte, quem sabe um dia, eu próprio poderei cuidar. E, ainda que meu primeiro paizinho nos tenha abandonado a todos, posso afirmar-lhe que a misericórdia de Jesus nos dotou de muitos paizinhos ao longo da jornada da vida. Primeiramente foi Cláudio, a nos oferecer o trabalho e o aconchego de sua casa. Depois foi Décio que, de forma pessoal e direta, velou por nossas necessidades de maneira desprendida e sacrificial. Agora, são estes aqui que nos ajudam em tudo o que necessitamos e que, como você mesma vai poder constatar, tudo fazem para que nada nos falte. Veja a grandeza do amor sublime quando nós nos deixamos arrastar por seu doce chamamento. Entendendo a necessidade de permitir que o filho pudesse dar expansão aos seus mais profundos pensamentos, no sentido de despedir-se da vida de maneira corajosa e serena, Serapis passou a meditar que, em toda a sua vida, tivera mais oportunidades de ser feliz do que dores a lhe produzirem condições adversas. Conhecera Licínio, salvador de sua juventude, mas desprezara seus desejos honrados de união. Houvera encontrado Marcuse e dele fizera um trampolim para as escaladas materiais da vaidade e do poder. Conseguira certa proeminência, que se fizera inútil para conduzi-la aos postos sociais que tanto invejava. Estivera nas beiradas do crime, ao conspirar para a fuga da mansão, levando consigo a filha de Marcus, abrindo espaço para os eventos tristes do envenenamento de Drusila. Ao mesmo tempo, suportara na carne o sequestro de seus 2 filhos e o envenenamento do outro, o adotivo Domício. A mesma criança queria usar como ferramenta de manobra e chantagem acabou-lhe sendo tirada por Marcus com o mesmo objetivo. A mesma mulher que ela acusara de culpada pelo envenenamento da patroa e que seria, por sua vez, supliciada no circo,
fora conduzida pelas forças superiores da misericórdia para socorrer-lhe nas horas difíceis, cuidando de sua casa e ajudando-a a superar as próprias injustiças. Agora, transformada em sua senhora, por força da sentença sábia, se tornaria a sogra da jovem Lúcia, a filha adotiva de seu coração. Do mesmo modo que desprezara Licínio para escolher o amor